A reencarnação está na Bíblia? Oi gente, tudo bem? Eu sou a Pupila e esse é o canal Espiritismo Raiz. E antes de eu responder essa pergunta que eu falei no início do vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho das notificações, dá like no vídeo, dá muito like para apoiar a doutrina espírita e o canal, que é o maior canal espírita do mundo. Também comenta aí embaixo a cidade de onde você é e se você é espírita raiz e acompanha todos os nossos vídeos. E também dá uma olhadinha lá na nossa loja da caridade, loja Chama Violeta, onde parte do lucro é doado para caridade. Lá tem consulta de tarô comigo. Você pode fazer a sua consulta de tarô feita por mim, de muita confiança e muito barato, só R$ 29,90. Então vamos pro vídeo. Pupila, a reencarnação está na Bíblia? E a resposta é sim, claro que está. Se você lê a Bíblia sem interferência de dogmas religiosos, né, com a sua cabeça deturpada pelos dogmas religiosos, você vai perceber vários indícios da reencarnação lá na Bíblia. Inclusive, a reencarnação foi retirada da Bíblia e eu vou contar essa história, fica até o final, porque vai ter história de como a reencarnação foi tirada da Bíblia. Um exemplo é a passagem de João 3, capítulo 3, onde Jesus fala para Nicodemos que para conhecer o reino dos céus é necessário nascer de novo. E ele completa dizendo que o espírito não sabe de onde veio e nem para onde vai, que é realmente a situação do espírito. E Nicodemos, que era um homem da lei, fala que não entendeu. E Jesus responde: se você não entende as coisas da terra, como vai querer entender as coisas do céu? E Jesus fala isso porque realmente ele não podia falar de reencarnação para aquele povo primitivo que não entendia nem as coisas da terra, quem dirá as coisas do céu, como a reencarnação. Outra passagem de João é no capítulo 9, versículo 1, onde os apóstolos perguntam a Jesus sobre um homem cego. Eles perguntam: Jesus, o que esse homem ou os pais dele fizeram para que ele nascesse cego? E obviamente que eles estavam falando de expiações de encarnações anteriores. Porque, concordam comigo, que não tem como ele ter feito algo se ele não tinha reencarnações anteriores para ele fazer aquilo para merecer nascer cego. E Jesus responde aos apóstolos que nem ele, nem os pais dele pecaram para que ele nascesse cego. E que sim, ele nasceu cego para que a obra de Deus fosse feita nele. Ou seja, a cura de Jesus com o cego, porque Jesus curou o cego logo depois. E provavelmente o cego da história foi um espírito que aceitou, pediu vir cego com a deficiência de cegueira para poder ser usado por Jesus para curar. Então o espírito do cego escolheu isso antes mesmo dele nascer, para que a obra de Deus fosse feita. Outro capítulo que fala de reencarnação é Mateus 16:13. Jesus pergunta aos apóstolos: quem diz ser o filho do homem, de Deus? E os discípulos dizem: uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros algum dos profetas. E Jesus responde: e vocês, quem acham que eu sou? Então a gente percebe que nesse diálogo todos estão concordando que existe vidas passadas, porque eles estão perguntando um pro outro: quem você acha que eu sou? Quem foi tal pessoa? Então eles estão concordando que existiu reencarnação e existências passadas. E por essa passagem a gente percebe que somente Jesus e os apóstolos tinham um conhecimento real da reencarnação, porque com certeza já eram espíritos evoluídos para a época. Enquanto Nicodemos, por exemplo, da primeira história, não tinha esse conhecimento, pois era um espírito atrasado. E agora chegou o grande momento, gente. Eu vou contar a história de como a reencarnação foi retirada da Bíblia. Nós sabemos que a Bíblia foi reescrita por várias vezes ao longo dos séculos, e a gente também sabe que esse processo é muito complicado, porque qualquer pessoa podia escrever ali, trocar as informações e colocar o que ela quisesse. E foi isso que foi feito com a reencarnação. A Igreja Católica aceitava a reencarnação e pregava a reencarnação nas igrejas até o Segundo Concílio de Constantinopla. Até que a esposa Teodora do imperador bizantino Justiniano subiu ao poder e mandou matar cerca de 500 prostitutas. E detalhe, que ela era uma ex-prostituta. E ela também fazia diversas coisas ruins que prejudicavam os outros. E quando ela ficou sabendo da lei de reencarnação que estava nas escrituras bíblicas, ela pediu para Justiniano retirar aquilo porque ela não queria pagar pelas coisas que ela tinha feito. Para vocês verem como o povo daquela época era tão primitivo que eles achavam que só retirando das escrituras a lei já se anulava. Então foi isso que ela fez, pediu para que Justiniano retirasse as escrituras sobre reencarnação da Bíblia, e foi isso que ele fez também. Ele convocou o Papa para que o Papa retirasse, mas o Papa não concordava com aquilo. Então Justiniano, pela segunda vez,
segunda tentativa de retirar a reencarnação da Bíblia, convocou os bispos do Oriente para que eles retirassem a reencarnação da Bíblia, né? Fez uma votação forçada ali para decidir se era consensual retirar aquilo ou não. Mas como a votação era forçada, claro que retiraram. E daí foi retirada a reencarnação da Bíblia e diversos textos muito importantes sobre ela. Mas é claro que ficou alguns textos como os que eu acabei de ler no início do vídeo. Isso que eu contei é um acontecimento histórico, então não tem como negar que isso existiu. A pessoa pode até não acreditar em reencarnação, pode não acreditar no espiritismo, mas se ela é da igreja, ela tem que concordar que uma hora a igreja dela concordou com a reencarnação. E é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo se gostou da história, se gostou das passagens que eu li sobre a reencarnação. Comentem também a cidade de onde vocês são, pra gente saber, né? Saber onde está nosso público maior. E é isso, se inscrevam, dá like. Obrigada, até a próxima.